Kleber Lucas vê um teor racista na canção Alvo Mais Que a Neve. Eu, porém, vos digo, a Bíblia é muito mais racista do que isso. Quer um exemplo? Por que quem foi mandado para a fornalha foi Abidnego e não Abidbranco? Isso tem uma outra canção que nós deveríamos abolir de nossos cultos. O nosso cenário é Incendeia, Senhor, a sua igreja. Sabe por quê? É uma apologia direta à violência contra as mulheres. Ai, Kleber Lucas, você me mata de nervoso. Deixa eu pensar aqui, depois a gente fala mesmo. Vai, vamos lá. Veja o nível que a gente chegou, né? Pelo amor de Deus, gente. Não acredito numa coisa dessa. Ter que vir aqui e explicar um absurdo desse. É por isso que eu preciso ironizar, né? Eu tento ser sério, mas tem vezes que não dá. Mas antes do vídeo, se você não é inscrito, por favor, né? Vem aqui embaixo, inscreva-se, curta, comenta aí, compartilha, que esse vídeo tá demais. O cantor Kleber Lucas, ele viu um teor de racismo, né, nessa canção Alvo Mais Que a Neve. Antes de eu falar, né, vai, dá uma olhadinha o que ele fala você mesmo, vai, assista o Kleber Lucas e veja o que você acha. Tem um hino que fala o seguinte: alvo mais que a neve. Se você aceitar Jesus, você vai ficar branco como a neve. Isso é cantado por brancos e negros com lágrimas, porque tem uma melodia lindíssima. Porque o discurso, às vezes, nefasto, um discurso de dominação, ele está embalado, ele tem uma entrega muito boa. De uma melodia linda, de uma memória familiar, de uma memória comunitária. Todo mundo cantando, de olhinhos fechados, de mãos levantadas, ou ajoelhados, ou um coro cantando. Branco como a neve, branco como a neve, porque o sangue de Jesus me torna branco. As ideias de embranquecimento estão lá no hino. Deus. Vamos lá. Tá reto aqui, Samanta? Tá certinho a gravação? Não, Kleber Lucas, não é isso que a canção quer dizer. Pelo amor de Deus, cara. Que absurdo. Qualquer mente minimamente inteligente e não ideologizada pela esquerda, pelo esquerdismo, sabe que não tem nada a ver essa sua interpretação, absolutamente nada a ver. Porque veja, se partirmos desse pressuposto, dessa sua exegese, se partirmos deste pressuposto com a sua exegese, eu posso afirmar o seguinte: eu tenho plena convicção que no inferno não tem banguelos. Por quê, pastor? Ora, a Escritura vai dizer que o inferno é um lugar de choro e ranger de dentes. Se é lugar de ranger de dentes, não pode ter banguelo no inferno. Todos os banguelos vão para o céu. Se levarmos a sério essa interpretação dele, você vai ver racismo, mas em muitos lugares. Absurdos em cima de absurdos. Veja só se não é verdade. Por exemplo, você vê Pedro, ele é tido como um exemplo negativo. Ó, pegue a palavra. Preste atenção na interpretação, na exegese. Pedro é visto como exemplo negativo. Por quê? Porque ele negou a Jesus Cristo. Consegue ver o teor racista por trás disso daí? Olha, sempre o negro está associado com coisa ruim. Então Pedro, ele é associado com algo ruim, por quê? Porque ele negou Jesus Cristo. Não só isso, Jonas foi lançado nas trevas do mar, mais uma vez, né? De forma subliminar ali, né? A mensagem contra os negros. Nós vemos a Escritura falando sobre o inferno, um lugar de trevas. Você tinha percebido o quão racista a Escritura é? Acho que não, né? E Jesus Cristo, nem ele escapa. Pensa num mestre racista. Ele pensa que nós não conseguimos perceber por entre linhas, né? Por detrás daquele versículo de Lucas 2,19, quando ele diz assim: quem me negar diante do Pai, eu o negarei. Tá vendo? Nego sempre com a conotação pejorativa. A Bíblia está repleta de racismo por todos os lados. É um absurdo. E eu espero que, de fato, depois desse vídeo, você tenha sua mente, né, mais esclarecida um pouco. Não, esclarecida também não, né? A própria esclarecido, que traz luz, né? Não, mas você aprenda mais, que você veja aquilo que você nunca viu depois desse vídeo. Apesar que ver aquilo que você nunca viu pode ser um preconceito contra quem não vê também, gente. Como que eu falo? E além do mais, pensa comigo. Se tem um cego aí do outro lado ouvindo esse vídeo, se ele der o play no YouTube, eu pergunto ao Kleber Lucas, vai contar como visualização do meu vídeo? Hã? Eu não sei agora o que eu falo aqui, gente. Pelo amor de Deus. Tô perdido. Eu não consigo falar sério, mas veja a problemática de nós analisarmos o mundo por este prisma. Primeiro, acho que essa canção deveria mudar de nome, né? Eu não sei qual a sua sugestão, põe aqui embaixo depois, mas a minha sugestão é Alvo Mais Que as Trevas. Talvez seria o nome mais apropriado ali, daí pelo menos a negritude, Kleber Lucas, esses esquerdistas todos aí não colocariam algum problema no nome da canção.
Outra canção a ser proibida foi aquela que eu disse no começo, na introdução, Incendeia, Senhor, a sua noiva. Porque pensa comigo, olha, isso é uma apologia direta à violência contra as mulheres. Então não pode, né? Cancela essa canção também. Outra canção que deveríamos expurgar de nossos cenários. O nosso general é Cristo, porque tantos generais sanguinários que existiram ali ao longo da história. E além do mais, general, você pode associar também, alguém pode associar, pode estar associado à ditadura militar. Quem pode nos dizer que o autor dessa canção não estava pensando na ditadura militar, hein? Então a gente não pode cantar essas canções também. Seguindo esse prisma, teríamos que, de fato, cortar aquele versículo que diz assim: a árvore que não dá bons frutos, corta. Por quê? Apologia, queridos, ao desmatamento, onde já se viu, acabar com a natureza, acabar com a Amazônia. Não tem como ter esse versículo na nossa Bíblia, não dá, acabou. E o futebol? E o futebol? O futebol é um esporte que deveria ser banido, principalmente da vida dos cristãos. Dos ímpios, o problema é deles. Mas na vida nossa aqui, como cristãos, é proibido futebol. Por quê? Veja se a minha exegese não está correta segundo esse padrão do Kleber Lucas. Jesus, ele conta inúmeras parábolas. Agora veja, perceba por detrás o significado da palavra parábolas. Divida aí, parábola ao meio. O que sobra? Parabolas. Parar bolas. Se você ainda leva em consideração a parábola do joio, onde Jesus vai dizer assim, que o campo é mundo. O campo é o mundo. E ainda há uma outra parábola que Jesus diz que o juiz é iníquo. Parar bolas. O campo é o mundo. O juiz é iníquo. Como pode nós cristãos praticarmos futebol? É impossível. E acho que domingo agora tem a final da Copa do Mundo. França e Argentina e França, você não pode assistir, porque olha o nome, gente, Copa do Mundo. Se é do mundo, como que nós vamos assistir? Não podemos assistir. E se você assistiu qualquer jogo do Brasil, você está pecando. Por quê? Porque a Copa é do mundo e nós não somos esse mundo. E aí vem uma outra dúvida na minha cabeça. Eu, por exemplo, sempre tive vontade de fazer clareamento dental, né? Ó, já tudo bonitinho, branquinho. Mas depois dessa fala aí do Kleber Lucas, eu falei, clareamento dental. Será que não é racismo? Será que não pode ser considerado ali um preconceito contra quem não tem o dente claro? Não, então não posso fazer mais clareamento dental. Os crentes são banidos disso. Se você é crente, você é dentista, você não pode fazer clareamento nos outros, viu? Não pode, tá proibido. Por quê? Porque a Bíblia diz. Ai, Jesus, quem tiver, por favor, o Disque Meteoro que vem lá com os dinossauros, deixa o número aqui de baixo pra mim aqui, a gente tem que ligar, o mundo tá chato demais, gente, não dá, né? Disque Meteoro, aí acaba e já era, nós tudo. Deus do céu, mas vamos falar sério, gente, vai sem ironia agora, né? Vou tentar falar sério. Veja, as religiões afros, dentre elas o candomblé, ele usa roupa branca e várias outras, né? Usam roupa branca com qual simbolismo? Simbolizando paz, simbolizando pureza. Vamos dizer o que dessas religiões? Elas também são racistas? Ora, são religiões afros, porque elas usam branco justamente simbolizando paz. Ora, então é incoerente. E passar o Réveillon de branco? Já pensou que isso pode ser um ato supremacista branco? Não pode. Porque, olha, então o branco para dar paz no Réveillon, para ter um ano melhor. Não pode, querido. Usa preto. Tem que usar preto no Réveillon agora. Ai, meus queridos. Mas tem que explicar, né? Fazer o quê? A canção Alvo Mais Que a Neve fala da purificação dos nossos pecados, né? De termos os nossos pecados lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Nada além disso, não tem a ver com cor de pele, com o supremacista branco, com racismo, com uma história por detrás. É apenas isso. Tanto é que nós vemos o Salmo 51 vai falar sobre sermos purificados, nos tornarmos brancos como a neve. Isaías 1,18, olha o que diz Isaías. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ou alvos como a neve. Veja se não é verdade. E se eu fosse ficar problematizando tudo aqui? Por exemplo, a Bíblia vai dizer uma parte assim, né? Na canção, foi o sangue de Jesus que me lavou. Calma, o sangue de Jesus. O sangue é vermelho. Vermelho é a cor associada a países ditadores, comunistas, como China, como o PT. Olha, então eu não vou cantar mais essa canção também, porque está associado à remissão dos meus pecados, ao sangue, e o sangue é vermelho, vermelho é a cor de ditador. Consegue ver o absurdo, a incoerência? Branco não tem nada a ver com cor de pele, pelo amor de Deus. Branco na Escritura vai retratar justiça. Olha, Apocalipse vai dizer, né, que nós vestiremos vestes brancas, simbolizando isso, justiça, pureza. Nós somos lavados dos nossos pecados mediante o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas isso, nada além disso.
Mas a esquerda, infelizmente, ela vê racismo em todas as estruturas da sociedade. Daí vem ter, né, racismo estrutural. E o mundo vai ficando a cada dia mais chato. Eles veem um problema danado em a gente dizer assim, olha, a coisa está preta. No sentido, né, de que algo ficou difícil. Olha, tá vendo? Olha o preconceito aí. Dificuldade relacionada a preto. Mas esses que dizem isso não veem problema nenhum em ter um cartão black. Em desfrutar da Black Friday. Mas o problema é dizer, a coisa tá preta. E eles não veem problema também quando nós dizemos assim, eu ia falar alguma coisa, mas deu um branco na minha mente, no sentido de esquecer, né? Daí não tem problema. Você vê como que o mundo tá ficando chato? Fica quase que impossível a gente viver aqui, é muito chato. Eu estou dizendo com isso que o racismo não existe? Absurdo, óbvio que existe. Eu digo, não só existe, e digo, é majoritariamente contra negros. E por que eu digo majoritariamente? Porque o racismo, né, ele vem de raça e não só relacionado a negro. Brancos também sofrem racismo. Eu vou ver se eu deixo aqui no link da descrição, pedi pro meu filho deixar aqui, ou no card no final. Eu gravei um programa pro Quebrando Tabu, aquela página esquerdista, isso mesmo, fui lá gravar com eles. Gravei um programa pro Quebrando Tabu e com a GNT, e o tema que eles deram para mim era justamente esse, né, racismo contra brancos. Eu, posteriormente, né, fica inscrito aqui no canal, eu vou fazer, né, uma série de vídeos só sobre esse tema, porque ali nós gravamos uma parte da tarde inteira, mas infelizmente o programa ali é apenas 20, 24 minutos, alguma coisa assim, então não deu para eles colocarem tudo que eu falei. Então eu vou fazer um vídeo aqui, né, explicando tudo que eu falei ali, né, até as partes que eles cortaram. E eu mostro claramente ali, existe racismo contra brancos também, ainda que seja muito menos, óbvio que é verdade, mas a partir do momento que nós falamos, olha, tem um caso de racismo contra branco, ora, então tem. E veja, no nosso país é extremamente mestiço, as cores são as mais misturadas possíveis. Eu dou exemplo para você apenas da minha família, o meu sogro ele é bem negro, bem parecido com o Kleber Lucas. Quem conhece meu sogro aqui sabe, né? Negrão e barba branca, daquele jeitinho lá. Aliás, ô Kleber Lucas, negro de barba branca. Não, tem que tirar essa barba branca aí, rapaz. Não pode, né? Vai deixar a cara branqueando. Óbvio, né? Volta pra cá. Mas veja, meu sogro é bem parecido com ele. Negro de barba branca. Minha sogra, branca de tudo. Os filhos saíram misturados. A minha esposa puxou mais pro lado negro. E casou comigo, né? Eu sou branco, amarelo, não sei qual que eu sou direito aqui. Mas a minha esposa casou comigo e os nossos filhos é uma mistureba danada. É um mais pardo, um mais branco, um queimadinho do sol, o menorzinho que nasceu agora, o quarto branquelo que só vendo. Então, faz parte, né, da nossa cultura. Se a gente for ficar preocupado com todas essas coisinhas aí, gente, pelo amor de Deus. O racismo, ele perdura, ele persiste muito até hoje. Sabe por quê? Porque a mídia constantemente vive falando dele. Porque é um assunto que dá ibope. As pessoas gostam de ouvir, gostam de se sentir privilegiadas. Então você pode ver a mídia o tempo todo, né, defendendo as minorias. Quais minorias? Negros, mulheres, gays, nordestinos, pobres. Então é tudo uma artimanha, né? Principalmente da esquerda, óbvio. Principalmente não, da esquerda. É uma artimanha da esquerda, né? De ficar juntando essas minorias ali. Com qual objetivo? Elas juntam essas minorias aí e dizem, olha, tadinho de vocês precisam de um defensor. Quem? Nós, o Estado, a esquerda. Então esse monte de minoria deles aí acaba virando a maioria, mas isso aí é o tipo de esquerdista, né? Que ele quer colocar a pessoa para baixo para mostrar, olha, eu sou o seu redentor. Isso é um absurdo. Agora pensa comigo, e se nós ensinássemos os nossos filhos a tratar o ser humano como ser humano? Independente de cor de pele. Ensine o seu filho, a sua filha, a tratar o ser humano como alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Se não olhe para a cor externa da pessoa. É tão sério isso que eu lembro que o meu filho, o segundo, ele tem 11 anos, e eu acho que quando ele tinha 10, nós estávamos fazendo uma tarefa aqui em casa, né, estudando, e de repente ele viu acho que uma passagem, alguma coisa lá, de um texto que estava falando sobre racismo. Aí então ele teve a curiosidade de perguntar para mim o que era racismo. E eu expliquei para ele, né? Você tratar com indiferença alguém por conta da cor da pele, né? Apenas da forma externa. E esse meu filho, que é o mais moreno de casa, né? O que mais puxou a família da minha esposa, ele disse assim, pai, que absurdo. Tratar uma pessoa bem ou mal por conta da cor da pele dela, nossa, que besteira. Ele conseguiu entender isso com 10 anos, mas a mídia fica o tempo todo falando, por quê? Porque daí eles surgem como os defensores, os fracos, os oprimidos, os negros, e eles viram o redentor desse povo. Esse povo também gosta de ser mimizento, a maioria deles, e acaba virando isso. Como eu disse, óbvio que existe racismo, e o racismo deve ser combatido independente de com quem seja, com a cor da pele da pessoa, classe social, etnia, não importa. Mas eu e você devemos lembrar que nós vivemos num país misto, e nós devemos ensinar os nossos filhos, devemos tratar as pessoas como seres humanos, fazendo pouco caso, no bom sentido,
da cor da pele. A cor da pele é o que menos importa pra gente. E o mais absurdo de tudo isso, sabe o que é? É que pessoas conhecedoras do Evangelho estão aí, né, se enveredando por esse caminho. E é claro, essa frase do Kleber Lucas, né, desse povo esquerdista aí, elas não surgem do dia para a noite assim, não. São coisas que vêm surgindo paulatinamente e a igreja não combate, a igreja não se posiciona contra, então elas vão entrando a cada dia mais na igreja do Senhor, vão crescendo, vão se tornando uma bola de neve e acaba por atropelar toda a igreja, então não tem mais o que fazer. Recentemente eu gravei um vídeo sobre o pastor Ricardo Gondim, da igreja Bethesda, onde ele fala vários absurdos ali, dentre eles ele diz assim, o gay tem que ter orgulho de ser gay, cristão e gay, ele diz isso, né? O gay tem que ter orgulho de ser gay, vou tentar deixar aqui no final também. E você pode pensar assim, pastor, mas isso é um absurdo. Exatamente, absurdos como esses não entraram de supetão na igreja de Deus. Foram coisinhas que foram colocadas e pastores e líderes não se posicionaram contra e deu no que deu. E eu sei que sempre cito esse exemplo, mas uma porta de entrada para o progressismo, para o esquerdismo na igreja, sabe o que é? Pastorado feminino. Sim. O pastorado feminino não tem base nenhuma na escritura, é uma pauta esquerdista. Eu sei que tem muitas pessoas que nos acompanham aqui, que suas igrejas têm pastoras, mas você não vê respaldo bíblico para isso. Então, é esse tipo de coisa que acaba entrando na igreja e isso aí acaba desviando a igreja lá na frente, né, de forma tão grande como nós vemos aí. Veja, Kleber Lucas, ele já teve 3 casamentos, se eu não me engano ele separou agora, acho, da terceira esposa. E se eu não me engano foi isso, né? Ele teve 3 casamentos, separou agora da terceira e se casar de novo vai ser a 4ª vez. Então, olha o problema, olha a problemática. Se você tolera o pecado em sua vida hoje, amanhã você vai ter que fazer um contorcionismo gospel para continuar cometendo seus pecados. Não tem como fugir disso. Você vai ter que começar a defender coisas absurdas para que você possa continuar vivendo a sua vida ao seu bel prazer, sendo que o que você precisava mesmo é de arrependimento. E deixando bem claro, queridos, né, o objetivo aqui não é humilhar ninguém, Deus o livre, né? Mas a Escritura diz que nós temos que expor esse tipo de erro, até mesmo porque são milhares de pessoas que seguem o pastor Kleber Lucas e, por vezes, essas pessoas estão indo pelo mesmo caminho do erro. Então, cabe a nós, em amor, sermos uma voz dizendo, vocês estão no caminho errado, voltem daí para cá. Então, isso que eu estou falando aqui, né, não é para menosprezá-lo, não é para difamá-lo, eu estou apenas falando a verdade para que ele se arrependa e todas as pessoas que acham que é comum esse tipo de prática, para que de fato o Senhor, com sua graça e misericórdia, os alcance e os tragam do erro de volta para a verdade. O que nós de todo o coração queremos é que haja um arrependimento nesses corações. Esse pelo menos é o meu desejo, a minha oração e espero que seja o seu aí também, tá bom? E o que você achou desse vídeo? Né? Eu precisei ser meio irônico no começo ali, porque eu achei absurdo, mas eu quero que você deixe aqui nos comentários aqui, né, o que você achou desse episódio, se você assistiu, se não assistiu, qual que é a sua posição em relação a isso, tá bom? Deixa aqui embaixo nos comentários, não esquece, compartilha, curta, comenta e se inscreva. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe a todos.